Vamos começar então. Nós vamos começar a nossa apresentação do Journal Club do CRPq. O Journal Club é uma iniciativa que foi tomada por alguns alunos aqui do Centro do Reator de Pesquisas antes da pandemia, e nós tínhamos apresentações presenciais, né? Com o período da pandemia, essas apresentações pararam, e agora a gente está tentando retomar isso via apresentações online. E aí nós vamos ter para essa retomada o Dr. Guilherme Zan, que vai fazer uma apresentação sobre para que tanto se usam os reatores nucleares. Só antes de passar a palavra para o Zan para começar a apresentação, eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas. Ao Guilherme Zan, que aceitou fazer a apresentação hoje, né, de abertura. Gostaria de agradecer ao Levi Scalise Maciel, que é a pessoa que está coordenando toda a parte aqui de distribuição das imagens para o vídeo, a Nicole Pereira, que ajudou a gente bastante na divulgação, e o pessoal da comunicação do IPEM, o Edivaldo Fonseca, Ana Paula Freire e a Valquíria Santos, que trabalharam bastante na parte da divulgação, a arte para a divulgação e a divulgação do evento. Então agora eu vou passar aqui para uma tela só para a apresentação, e aí eu já convido o Dr. Guilherme então a começar a sua apresentação. Bom, boa tarde para todos. Eu sou Guilherme Zan, sou pesquisador aqui do CRPq, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre para que tanto a gente usa reatores nucleares. Afinal, reatores nucleares são sempre um assunto meio, como diríamos, para algumas pessoas, um tanto polêmico. Então vou tentar falar. Muita gente sabe que se usa para energia, mas muita gente não sabe para que mais se usa, e tem bastante coisa, né? Então, começando pelo começo, como funciona um reator nuclear? Na verdade, o princípio do reator nuclear é isso que vocês estão vendo aqui. Um nêutron, quando incide em alguns núcleos muito pesados, em especial urânio 235 ou plutônio, né, ele produz uma reação que chama fissão. O núcleo se quebra em dois, produzindo mais 2 a 3 nêutrons. Estes 2 a 3 nêutrons, por sua vez, são nêutrons, eles podem vir a produzir uma nova fissão. E assim, por sua vez, ou seja, assim, se você for pensar, isso aí daqui a pouco 2 nêutrons podem virar 3, que podem vir, certo? O que acontece? Essencialmente é isso aqui. Num reator, a gente pensa que você tem uma fissão que libera 2 a 3 nêutrons, que podem fissionar de 2 a 3 núcleos. Cada um deles vai liberar de 2 a 3 nêutrons, que podem liberar. Vocês veem que rapidamente isso vai para um número enorme, né? Como cada reação dessa leva microsegundos ou menos para acontecer, você imagina que isso acontece. Então, o que a gente tem num reator? A gente tem, cada vez que você tem uma fissão, claro, você libera bastante energia, que é o que interessa para quando a gente vai fazer a produção de energia, né? E você, num reator nuclear, você tenta fazer com que apenas um desses nêutrons gere uma nova fissão. Os outros 1 a 2 vão ter que se perder no caminho. Ou seja, um reator é uma grande fonte de energia e de nêutrons, porque esses que vão se perder a gente pode usar eles para alguma coisa, né? Então, essencialmente, isso aqui é uma ideia do que é um reator como o nosso do IPEM, né? Um reator de pesquisa. Então, a parte importante, o núcleo fica aqui dentro de uma piscina, né? A água tem várias funções, não vou falar muito disso hoje não. Aliás, não vou falar nada disso, nós vamos focar numa questão. Então, você tem a piscina, certo? E dentro da piscina você tem o núcleo do reator, e lá onde você tem o núcleo do reator, certo? Você faz o que a gente chama de irradiações in-core. O que significa isso? Irradiações no núcleo. Nessas irradiações, o que você vai ter
é um fluxo muito grande de nêutrons isotrópico em toda a volta do núcleo, em todas as direções, em toda a sua amostra vai estar imersa basicamente num gás de núcleos, de nêutrons. Tá? Ou você pode extrair, usar uns tubos para tirar esses nêutrons para fora da piscina. E aí, quando você faz isso, você pode deixar esses nêutrons bem colimados, ou seja, com uma direção como se fosse um laser, assim. Tá? Quando você faz isso, a gente chama de radiações in beam, ou seja, em feixe. E aí você pode montar os seus experimentos aqui do lado de fora. Certo? Então são as duas formas de usar os nêutrons que a gente vai ter. Bom, quais são as aplicações principais de reatores? A principal é a produção de energia elétrica, certo? Que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então, quando você, para a produção de energia elétrica, você vai aproveitar aquele calor que o reator gera para fazer essencialmente uma usina termoelétrica. Ou outras coisas que você pode fazer é usar esses nêutrons. E quando você usa esses nêutrons, você tem o quê? Em radiações in-core, dentro do núcleo, a gente vai ter de 10 a 12 a 10 a 14 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. Num reator de maior porte, pode chegar a 10 a 15, talvez 10 elevado a 16. Só que esses nêutrons são de espectro completo. O que eu quero dizer com isso? Eles têm todo o espectro de energia. E tem muita radiação gama junto. Certo? Nesse tipo de radiação, é praticamente impossível você acompanhar as irradiações em tempo real. Tá? Porque você inserir qualquer coisa lá dentro, essa coisa vai ser irradiada com essa quantidade enorme de nêutrons também. Isso torna isso é muito difícil de fazer. Se é que é possível. Eu realmente não sei. Para que a gente faz isso? Especialmente para produzir isótopos, para produzir radioisótopos, e com isso a gente pode tanto analisar a composição química de materiais, como produzir radioisótopos para outros usos. Tá? Já nas irradiações do tipo in-beam, a gente vai naqueles feixes lá fora, os fluxos envolvidos são 1 milhão de vezes menores, tá? Só que a vantagem é que eles podem ser muito filtrados. O que eu quero dizer com isso? As medidas podem ser acompanhadas em tempo real, tá? Elas podem ser muito filtradas, desculpa. Significa o quê? Que eu posso remover nêutrons de mais alta energia, se isso me interessar. Eu posso remover radiação gama. Claro que sempre que você faz qualquer filtragem dessa, você vai diminuindo o fluxo, tá? Mas ainda assim pode ser muito interessante para uma série de aplicações. As medidas podem ser acompanhadas em tempo real, e normalmente são. E para isso, o que você faz com isso é usar esses nêutrons como pontas de prova para caracterização de materiais, para imageamento, para testes de equipamentos e outras coisas assim, tá? Por que nêutrons? Pergunta básica que a gente vai ter que fazer neste momento. A principal coisa, os nêutrons têm duas características muito importantes. Por um lado, eles não têm carga. Por outro, eles são muito sensíveis a forças nucleares. Isso faz com que, na verdade, eles, quando interagem com o meio, eles não sentam os elétrons nem os campos elétricos. Eles só sintam os núcleos e as estruturas nucleares. Com isso, ele se torna uma partícula completamente diferente de qualquer outra na hora de analisar uma matéria, né? A outra coisa é que ele é uma partícula que tem massa. Isso significa que ele tem um comprimento de onda muito curto, com energia cinética muito baixa. Ao contrário do que acontece com fótons. Para você chegar a comprimentos de onda tão baixos, você precisa de uma energia muito alta, e com isso você perde a sensibilidade para processos de baixa energia. Então, isso é uma outra grande vantagem. Terceira coisa é que o nêutron, ele tem apesar de não ter carga, ele tem um momento magnético diferente de zero, o que permite que você perceba campos magnéticos dentro de materiais sem ser sensível a campos elétricos. É uma diferença muito grande com relação a todos os outros meios de se analisar campos magnéticos também, né? Além disso,
ele tem uma seção de choque para espalhamento para nêutrons leves, especialmente hidrogênio, muito alta. Também torna ele muito bom para enxergar hidrogênio dentro de matrizes. Tá? Então, bom, continuando. Como a gente consegue nêutrons? Esta é a pergunta. Então, eles são produzidos sempre em reações nucleares. Nêutron solto no ambiente, o nêutron decai com uma meia-vida de aproximadamente 10 minutos. Ou seja, você não pode guardar nêutrons. Os nêutrons são produzidos em reações nucleares, certo? E aí daí eles vêm, a partir das reações nucleares, os nêutrons vêm, saem sempre em alta energia. Tá? Em que reações nucleares? Por exemplo, os nêutrons são produzidos na natureza, eles são muito abundantes em raios cósmicos, a radiação que vem do espaço. Aí essa radiação, quando interage com a nossa atmosfera, ou com satélites, ou o que tiver na atmosfera, fora da atmosfera, você produz muitos nêutrons. Além disso, nêutrons também são produzidos em fontes alfa-N. Para quem sabe um pouquinho da história, foi assim que o nêutron foi descoberto, né? Chadwick estava estudando o bombardear com partículas alfa um alvo de berílio, e produzia-se alguma coisa que ele não sabia o que era, e aí foi que se descobriu o nêutron. Tá? Essas fontes, elas são muito utilizadas. As principais são ameriço-berílio, plutônio-berílio e rádio-berílio. Essas fontes, tem polônio-berílio também, se não me engano. Essas fontes consegue-se uma atividade, uma intensidade de nêutron no campo de aproximadamente, talvez, 10 elevado a quarta nêutrons por centímetro quadrado por segundo, usando uma fonte dessas. Outra coisa que se usa são essas reações entre isótopos de hidrogênio, tá? Que são essencialmente as principais reações com que o Sol funciona. A gente tem algumas pequenas, eles chamam de geradores compactos de nêutrons. São geradores que basicamente funcionam a partir dessa ideia. Tá? Com eles são pequenos aceleradores em que você faz essas reações e você consegue coisas talvez 10 a quinta, 10 a sexta nêutron por centímetro quadrado por segundo. Existe, eu já ouvi falar de chegar em 10 a oitava talvez, mas ouvi falar só. De novo, isotrópico, ou seja, a gente está falando de nêutrons em volta de uma amostra. Lembra que eu falei que no reator a gente chegava em 10 elevado a 14, né? Então a gente tem uma diferença muito grande aí. Outra coisa, e esse é o negócio do momento, são essas fontes de spallation, em que você acelera muito uma partícula carregada, normalmente um próton, e quando esse próton de extrema energia acerta um núcleo, ele destroça o núcleo em pedacinhos, e com isso você quebra em todas as partes, inclusive os nêutrons. Com esse tipo de fonte você consegue fluxos de até, se projeta hoje, né, 10 elevado a 18 nêutrons por centímetro quadrado por segundo, colimados num feixe. Tá? São nêutrons com um fluxo pulsado, o que é muito bom para uma série de aplicações, mas por outro lado, se a gente for pensar em fluxo integrado, por exemplo, para a produção de radioisótopos, não é muito útil. Tá? Essas fontes de spallation, elas são extremamente caras, mas, por exemplo, hoje estão montando uma na Europa, European Spallation Source, que os melhores experimentos de nêutrons foram tirados de um reator para serem levados para lá, porque a ordem de grandeza é muito diferente. Mas elas são, assim, coisas do tipo, custa um cernezinho de dinheiro, né? Então, e aí, finalmente chegamos em fissão. Por muito tempo, eram muito comuns essas fontes de Califórnio 252, que é um isótopo que sofre fissão espontaneamente, mas a meia-vida disso não é muito longa, e essas fontes são muito caras e foram ficando inviáveis. Todas as que eu conheço já decaíram e hoje são impraticáveis. Então, aí chegamos nos reatores de fissão. Então, no fundo, para que o melhor jeito de conseguir nêutrons sem gastar todo o dinheiro que custa uma fonte de spallation é um reator. Tá? Lembrando que os nêutrons são sempre produzidos com altíssima energia, né? Então, com MEV de energia, mas eles espalham muito rapidamente para o meio, então eles se comportam como se estivessem
dentro de um gás, eles vão entrar em equilíbrio térmico com esse meio, por isso que os nêutrons de baixa energia, a gente chama de nêutrons térmicos, porque eles estão em equilíbrio térmico com o meio. Tá? Então, como é que é a cara do espectro de nêutrons do reator? Ele tem uma componente térmica, ou seja, essa de baixa energia, que está em equilíbrio térmico, muito intensa. Aí você tem alguma coisa intermediária, e aqui seriam os nêutrons que são produzidos diretamente na fissão. Tá? Você tem uma contaminação de radiação gama extremamente grande. Tá? Quando você tira os feixes podem ser filtrados tanto em energia, quanto você pode remover a radiação gama. Mas isso sempre reduz muito a intensidade do feixe. Agora, uma coisa que pode ser feita em vários lugares é você trabalhar essa energia dos nêutrons por meio térmico. E como eu falei, isso aqui está em equilíbrio térmico com o meio. Então, isso é a 300 Kelvin. Se eu baixar para 30 Kelvin, usar nitrogênio líquido ou hélio líquido, a gente consegue baixar em uma ordem de grandeza essa energia, com alguma facilidade. Tá? Por outro lado, para subir a energia é muito mais difícil, porque para a gente subir de 300 Kelvin para 3000 Kelvin já é outra história, né? Então, normalmente, o que se faz muito é refrigerar o meio para baixar a energia desses nêutrons. Bom, falar um pouquinho da produção de energia elétrica. A energia de ligação do núcleo, ela é umas 100 mil vezes maior do que a energia de ligação dos átomos. Isso, desde o começo, desde que se descobriu a fissão, alguém sacou que isso tinha um potencial para produzir muita energia com pouco combustível. Olhando na figurinha aqui, o que é pouco combustível? Um pellet de urânio de 10 gramas, não 10 quilos, 10 gramas. Ele equivale a 480 mil litros de gás natural, a 1 tonelada de carvão ou a 450 litros de óleo combustível. Tá? Então você vê que é muito pouco para produzir muita energia. Certo? Isso foi sacado logo no começo e já em 1954 inauguraram a primeira usina nuclear especificamente para a produção de energia elétrica em Obinsk, na União Soviética, hoje Rússia. E hoje a energia nuclear responde por aproximadamente 10% de toda a produção mundial de energia. Tá? E a discussão que sempre vem é sobre segurança. Vamos falar, começando pelo lado direito aqui, gases de efeito estufa, que hoje são uma grande preocupação. Quando a gente fala de combustíveis, aqueles que pegam fogo, gás natural, óleo, petróleo, a gente obviamente fala em quantidades enormes de emissão de gases de efeito estufa. Biomassa, ainda assim a gente fala de uma quantidade muito grande de gases de efeito estufa. A hidrelétrica, que é limpa, ainda assim, ela emite 10 vezes mais gases de efeito estufa do que nuclear, eólica ou solar. Quando a gente junta as mortes por acidentes e poluição, ou seja, quando a gente pensa em pessoas que morrem em decorrência da operação da extração de um certo tipo de energia, de novo você vai ter essas 4 muito maiores e você vai ter hidrelétrica, nuclear, eólica e solar muito parecidas. Tá? Aqui estão incluídas as mortes. A hidrelétrica, por exemplo, tem o maior acidente com uma planta de geração de energia até hoje foi um acidente na China com uma barragem hidrelétrica que estourou. Tá? Como ela mata quase ninguém, isso ainda assim ela é a mais saudável, entre aspas. Né? A energia nuclear, aqui já somados acidentes e especialmente problemas na mineração, tá? Ela ainda é muito mais segura do que carvão, óleo, gás natural ou biomassa. Para ter uma ideia, então, a produção de energia no mundo ela foi subindo em torno de quando aconteceu o acidente de Chernobyl. Você tem uma pequena decaída nessa curva, e aí de novo quando aconteceu Fukushima. Isso é natural, é como quando cai um avião, as pessoas se preocupam em não querer mais voar, né? E os países, em termos de como é que funciona esse negócio de quanto de produção, no Brasil, por exemplo, 3% da nossa produção de energia elétrica vem de origem nuclear. Na Argentina,
em torno de 5%. Estados Unidos, em torno de 20%. Quando a gente chega na Europa, que é muita gente em pouco espaço, você precisa de muita densidade energética, você vê que sobe muito. Em especial na França, hoje mais de 75% da energia é de origem nuclear. Se você voltasse 20 anos para o passado, você chegaria em mais de 90%. Né? Então agora vamos para as aplicações menos convencionais, propriamente. Vai? Quando a gente irradia no núcleo, a gente basicamente vai pegar uma amostra e colocá-la dentro do núcleo do reator. Tá? O principal uso disso é produzir radioisótopos para alguma coisa. Tá? Os pontos fracos, como eu já disse, é difícil monitorar em tempo, né? Tempo real. E limitações físicas, do tipo, você vai ter, aquela coisa vai ser mergulhada lá dentro, ou você vai ter que ter uma tubulação seca, pela qual você consiga descer a amostra. E aí essa tubulação tem limitações de tamanho. No nosso reator, por exemplo, são esses coelhos que vocês conhecem. Tem reatores onde existem sistemas para você fazer irradiações de grandes volumes, tá? Mas assim, é sempre uma questão, não é qualquer coisa que você consegue colocar lá, né? Então, começando uma pincelada rápida, o que é essa tal de ativação neutrônica, que é uma dos grandes usos que a gente tem aqui, que se tem em vários reatores, né? Você tem uma reação, um nêutron, quando incide num elemento, num dado nuclídeo, acontece uma reação de captura. Nessa reação, que é uma reação N-gama, emite-se uma radiação gama que é característica dessa reação. Aí, este núcleo, ele pode ser radioativo ou não. Se ele for radioativo, ele vai decair e, em boa parte dos casos, depois desse decaimento, você tem a emissão de um segundo gama, que a gente chama de gama atrasado. Tá? Então, este primeiro gama, esse gama pronto, ele é emitido durante a irradiação. Ele está presente em todas as reações. Tá? Mas, se a gente quiser medir este gama, a gente vai ter que medir em tempo real. Como eu disse, isso não pode ser feito dentro do núcleo, isso teria que ser feito num feixe. A gente não tem um dispositivo desse no nosso reator, mas usa-se muito. Essa técnica é conhecida como PGNA, ou Prompt Gamma Neutron Activation Analysis. Já quando você mede este gama do decaimento, você tem um monte de cis nesse caminho. Essa reação tem que ter produzido um cara radioativo. Este cara radioativo tem que decair com a emissão de uma radiação gama. Tá? Ainda assim, a vantagem é que isso aqui você irradia, depois você tira e mede no seu laboratório com calma. Essa é a técnica mais empregada, que é a técnica de ativação convencional, entre aspas. Vai? Vantagens. Ela é multi-elementar simultânea. Você colocou uma amostra dentro do reator, você botou uma amostra para irradiar, todo mundo que está lá vai ser irradiado. Todo mundo que puder ser ativado vai ser ativado. Então você vai medir praticamente tudo que a gente mede de nuclídeos, você mede numa medida só. Tá? A sensibilidade pode chegar a picograma por grama. Só que aqui eu estou roubando. Eu tenho que assumir, porque picograma por grama é aquele caso, sabe quando você escolhe o melhor do melhor do melhor dos casos? Então, em caso geral, a gente vai ter micrograma por grama, que já é uma coisa bastante interessante. A outra coisa é que é uma medida instrumental, ou seja, a única preparação que você vai fazer na amostra é limpar, caso tenha impureza, e você vai homogeneizar ela para garantir que ela esteja homogênea, né? Fora isso, então você vai moer. Fora isso, você não precisa, não vai passar por ataque químico, você não vai passar por digestão, você não vai passar por nenhuma preparação química. E lembrando, qual é a vantagem de não passar por nada disso? É que todos esses processos químicos, eles trazem algum tipo de incerteza nem sempre tão fácil de controlar. Por isso, por não precisar de nada disso, a análise por ativação ela é aceita como um método primário de medida. Desvantagens? Ela não identifica a forma química. A gente está olhando só os núcleos. Ou seja, eu posso medir ferro, mas eu não vou saber se era ferro 2 ou ferro 3. Para quem trabalha com alimentação, isso pode ser uma questão importante. Eu vou medir mercúrio, eu não sei se é mercúrio metálico ou metilmercúrio. Certo? Outra grande desvantagem é que, por causa desse monte de Cs que tem aqui no caminho, ela não vai ser sensível para oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, entre outros. Ou seja, ela não é nada útil para elementos de interesse orgânico. Né? Mas, por outro lado, a prompt gamma seria.
com as limitações que Prompt Gamma traz. Só para dar uma ideia, isso é o que a gente consegue, o que está em laranja mais escuro, é o que a gente consegue determinar com facilidade. Vocês veem que é uma quantidade grande da tabela periódica. O que está em amarelo normalmente são coisas que também são muito fáceis de determinar, mas exigem uma irradiação separada. Você tem que fazer uma irradiação mais curta, normalmente não dá para você determinar junto com os que estão em mais escuro. Tá? Só para ter uma ideia, vocês veem que é boa parte da tabela periódica. A gente determina com facilidade. As aplicações, essencialmente a grande ideia é você tem pouquíssima dependência da matriz. Ou seja, você pode determinar elementos em solo, sedimento, tecido biológico, alimento, certo? O que você quiser, cerâmicas, certo? Essencialmente é isso, você vai determinar terras raras e uma série de elementos tóxicos ou essenciais, outras coisas, em uma quantidade enorme de matrizes. Bom, passando para outras aplicações, uma coisa interessante é isso. O nêutron, ele quando interage com o meio, as seções de choque envolvidas geralmente são muito baixas, o que significa que eu irradio um volume grande com nêutrons e o fluxo aqui dentro vai ser basicamente constante. Tá? Quando eu irradio silício com nêutrons, eu produzo silício 31, que é radioativo, ele decai rapidamente por beta para fósforo 31. Significa que se eu irradio um monocristal de silício, eu vou produzir impurezas de fósforo, que é um dopante extremamente interessante para semicondutores. Tá? A grande vantagem disso é que, como eu disse, a irradiação é muito homogênea. Tá? É o método mais homogêneo de dopagem. Se a gente irradiasse, como se faz em alguns casos, com partículas carregadas, você consegue depositar só na parte mais superficial. Se você fizer por outros métodos, normalmente é muito difícil obter esse nível de homogeneidade em cristais maiores. Tá? Outra coisa, essa é outra que muita gente sabe, né, que a gente produz fontes para usar na medicina. Tá? Uma série de radionuclídeos. O principal aqui é o tecnésio 99, que é responsável por algo como talvez 90% de todos os usos em diagnóstico. Tá? E o que a gente faz, nem todas as fontes, essas fontes que estão aqui são todas produzidas em reatores, existem fontes produzidas em aceleradores também, tá? Para de medicina. Mas para que a gente usa essas fontes? Em especial para SPECT. SPECT é tomografia Single Photon Emission Computed Tomography. A tomografia, entre aspas, convencional que você vai fazer, normalmente a gente chama de tomografia de transmissão. É um raio-x 3D. Quando a gente fala em SPECT, a gente fala em tomografia de emissão. O que significa tomografia de emissão? Significa que você vai injetar um material radioativo, um contraste radioativo no paciente, e você vai acompanhar de forma estática ou dinâmica como é que isso está se distribuindo dentro do organismo. Tá? A outro uso muito grande é terapia. Só lembrando que as terapias são divididas em dois tipos. Tá? Teleterapia, onde que você usa uma fonte, como está aqui nesse desenho do lado esquerdo, em que você, nesse selinho aqui do Canadá, em que você tem uma fonte externa, você irradia a pessoa e essa radiação vai atingir os tumores. Né? Braquiterapia é um outro método em que você pega a fonte e você introduz essa fonte dentro do paciente, deixando ela bem próxima ao tumor, para tentar aumentar a dose no tumor, diminuindo a dose no resto do paciente. Tá? Só para ter uma ideia, para localizar tumores, é que todo mundo, quando pensa em uso de medicina nuclear, a gente sempre pensa em tumores, né? E realmente é o que mais se faz. Mas, quando você usa SPECT, você pode, e PET também, PET é uma outra, e aí usa isótopos fusíveis em acelerador, tá? Você pode, por exemplo, mapear o funcionamento do cérebro para verificar mau funcionamento do cérebro porque você vai medir quais as regiões do cérebro que estão sendo mais ativadas e aí você consegue identificar patologias. Mesma coisa vale para o coração. Se vocês olharem, você tem uma diferença muito grande entre a imagem de um coração normal e de um coração anormal. E você pode também fazer isso
como um filme, na forma de um filme, ou seja, dinâmica, e você mapear como é que o fluxo de sangue está acontecendo, como é que o sangue está passando pelo organismo, né? Bom, saindo então, essas eram as aplicações talvez mais conhecidas. Agora nós vamos para algumas outras coisas. Quando a gente produz radionuclídeos, existe uma técnica que é muito usada aqui no CRPQ, por exemplo, chama correlação angular perturbada. Você pega um núcleo radioativo com características adequadas, você coloca ele dentro de uma estrutura sólida e, na verdade, você vai olhar a radiação que está sendo emitida e, a partir desta radiação, você consegue entender os campos elétricos e magnéticos internos àquele sólido. Na indústria, por exemplo, essas fontes, de novo, nem todas são produzidas em reatores, mas boa parte delas elas podem ser muito utilizadas, por exemplo, como medidores de espessura, para medir espessura de materiais sem contato físico. Isso é basicamente o método padrão que se usa em fábrica de papel, para medir gramatura de folha de papel. Tá? Pela atenuação de radiação, você tem uma medida muito precisa, muito rápida, certo? E nada destrutiva do sistema. Medidores de nível também, em tanques industriais, tanto industriais quanto alimentícios, na maior parte das vezes não é viável você ter uma boia para medir o nível do tanque. Você poderia às vezes ter um visor externo, mas isso também não é muito prático. O que mais se usa é sistema radioativo. Você coloca uma fonte radioativa de um lado, um detetor do outro. Quando o nível do tanque passa acima da linha entre a fonte e o detetor, você tem mais material absorvedor, você diminui a taxa de contagem. Quando o nível do tanque chega abaixo daquilo, você tira o fluido do meio, você aumenta a taxa de contagem, né? Isso é essencialmente o que é utilizado em grandes fábricas, inclusive é o método padrão para se medir enchimento de garrafas de Coca-Cola. Só para citar um exemplo, tá? Cerveja também, em fábricas grandes. Outra coisa que também se usa é para gammagrafia. Gammagrafia seria a radiografia turbinada. Na radiografia você vai medir material mais denso dentro, normalmente de material pouco denso, como a sua pele, carne. Quando a gente vai medir estruturas de aço, estruturas de concreto, isso não é viável. Aí usa-se gammagrafia, se aumenta muito a energia da radiação e com isso ela vai ser mais transmitida. Então usa-se muito, por exemplo, para determinar rachaduras em tubulações, muito antes delas chegarem a dar vazamento. Você usa isso, não está aqui o desenho, mas você usa para verificar a estrutura de pontes e viadutos, você usa para verificar a estrutura da asa do avião sem ter que abrir a asa, sem ter que desmontar. E essa aqui do meio é uma aplicação que pouca gente sabe, mas é uma das maiores aplicações. O petróleo, quando passa em tubulações, ele vai formando uma borra que depois de um tempo precisa, ou você vai ter que limpar aquele tubo, ou você vai ter que substituir o tubo. E você usa, normalmente, anualmente, você vai fazer uma gammagrafia da tubulação para ir acompanhando a formação da borra, para você, como manutenção preventiva, né, para você saber que hora você vai ter que desmontar aquilo sem chegar ao ponto daquilo ter que interromper a linha de produção, que seria péssimo, né? Agora, para as aplicações talvez menos conhecidas, tá? Então nós temos as aplicações com feixe. Esse é o nosso primeiro andar do reator, né? Nós temos 3 grandes instalações, certo? E, bom, tem lugares em que você tem muito mais do que isso. Isso aqui é o plano do que seria do RMB, do Reator Multipropósito Brasileiro, que está em projeto ainda, né? Tem início de construção, talvez. A gente vai ter muito mais linhas, né? Mas o que a gente faz com essas linhas? Por que tem tanta gente? Por que é tão interessante fazer isso, né? Uma das técnicas, eu vou falar de algumas técnicas, existem várias outras, tá? Uma das principais técnicas é o imaginamento com nêutrons. A gente chamava antigamente de neutrongrafia, ela é quase que complementar à radiografia. Se a gente olhar aqui embaixo, aqui nessa foto do meio, onde você tem as balas, a radiografia, que está do lado esquerdo, você vai ver o chumbo e você vê alguma coisa da estrutura da cápsula. Mas você não tem nenhuma ideia
da pólvora lá dentro. Quando a gente olha a neutrongrafia, o que você vê principalmente é o material hidrogenado, é a pólvora. Então você consegue perceber, por exemplo, que essa aqui não tem pólvora. A gente prestou muito serviço para o INPE com isso, verificando bolhas em explosivos usados para separar estágios de foguetes. Tá? Isso é uma coisa muito importante para eles e que para a gente é fácil de fazer depois de montado explosivo, né? Você não precisa desmontar. Só para ver aqui na câmera, por exemplo, né, na radiografia você vai ver as partes metálicas, enquanto na neutrongrafia você vê principalmente as estruturas plásticas. Né? Um uso muito interessante, se a gente olhar no isqueiro, né, que na radiografia você só vê o metal e aqui você vê o fluido, na neutrongrafia, existem medidas em tempo real, que você faz um filme, você consegue ver, por exemplo, num motor, o lubrificante circulando pelo motor. E aí você consegue enxergar dentro do motor, você vai enxergar dentro daquela cápsula. A radiografia nunca faria isso, porque você só vai enxergar o metal. A neutrongrafia você enxerga o lubrificante passando ali dentro, né, para ver se está sendo tudo bem lubrificado. Tá? Você também pode enxergar, por exemplo, numa planta, isso aqui que você está vendo é a distribuição da seiva. Né? Outras aplicações, difração de nêutrons, isso é uma das grandes aplicações que se tem quando a gente fala em tecnologia, porque ela permite, ela é muito parecida com a difração de raio-x, com a diferença de que você vai verificar com muita facilidade átomos leves em estruturas, mesmo que você tenha átomos mais pesados ou vizinhos da tabela periódica com ele. Tá? Isso é de extremo interesse para a indústria tecnológica. Tá? Por exemplo, para você estudar baterias de lítio ou de níquel, ou células fotovoltaicas orgânicas, por exemplo, para você estudar como é que está a deposição do lítio ou do níquel lá dentro. Tá? Ou eventualmente do hidrogênio, se for o caso. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo feito com uma bateria recarregável, certo? Em vermelho está ela nova, em azul está ela já depois de muitos usos, quando ela já não está pegando carga direito. E você percebe, você consegue verificar qual é a mudança estrutural que aconteceu de um caso para o outro. Quando você faz isso, você consegue entender por que a bateria tem o tempo de vida útil que tem, e aí a empresa pode tentar desenvolver novos métodos para tornar essa bateria mais duradoura. Outra coisa que se usa muito é para determinação de tensões residuais internas, ou seja, tensões residuais dentro de coisas fundidas. Tá? Isso é muito usado para estudar novas ligas e métodos de produção para motores, por exemplo, em que você quer produzir um motor mais leve possível, motor de carro, quer que ele seja o mais leve possível, certo? Então você vai fazer novas ligas, só que se você tiver tensões residuais latentes lá dentro, quando esse motor começar a esquentar, você pode ter rachaduras ou você pode ter distorções. Tá? Então o que você faz? Você pode estudar por difração, verificar aquele processo de usinagem, se ele está produzindo tensões residuais que você não gostaria. Outra aplicação é a depth profiling. O que é isso? Né? Se você tem materiais que têm boa seção de choque para emissão de partículas carregadas monoenergéticas, o que acontece? O nêutron vai, quando você irradia a amostra, o nêutron vai produzir essas partículas e elas, para sair de dentro desse material, elas vão perder parte da energia. Então, se você determinar a energia com que ela saiu, você consegue saber qual a profundidade em que ela foi produzida. Tá? Isso é muito interessante para estes 4 núcleos aqui, especialmente hélio, lítio, boro e nitrogênio. E essas coisas, a determinação precisa da profundidade da deposição desses íons é bastante importante para a indústria de baterias, para semicondutores, para guias óticos e coisas desse tipo. Tá? Outra coisa interessante, tá, é uma técnica, se a gente pensar que o boro 10 tem uma seção de choque muito alta para uma reação em que você emite uma partícula alfa e um lítio, tá? E essas partículas vão ter na matéria uma
penetração de alguns microns, 1 a 10 microns, ou seja, elas dificilmente vão escapar da célula. Se a gente conseguisse dopar células cancerígenas com boro e irradiar com nêutrons, só aquelas células que foram dopadas com boro vão ser destruídas. Basicamente nada vai acontecer com as vizinhas. Tá? Essa é uma técnica que foi idealizada nos anos 50, ela foi muito estudada até 2000, 2010. Mas ela nunca chegou a ser a ritmo de produção, ela esbarrou em alguns problemas. Tá? O principal é que era muito difícil conseguir bons marcadores, ou seja, esse material que vai levar o boro 10 para a célula. E existiam algumas outras dificuldades e tal, né? Ainda está sendo tentada. Na Argentina aqui, eles estão começando agora, estão com o projeto de começar agora algumas linhas de tratamento, mas o resto, no primeiro mundo, entre aspas, isso foi basicamente abandonado, em especial porque surgiu uma nova técnica que chama próton-terapia, que faz, é aquele famoso, faz tudo isso e muito mais fácil. A desvantagem é que o acelerador para a próton-terapia custa uma fortuna. Tá? Mas é uma coisa, tanto que ele só existe hoje no hemisfério norte, Estados Unidos, América do Norte, Europa e Ásia, essencialmente onde você vai achar isso. Mas, enfim, a terapia por captura neutrônica, agora na Argentina estão tentando botar isso aí para funcionar. Última coisa, última não, né? Como eu falei, eu só estou falando de algumas aplicações, existem várias outras. É uma questão, né? Eu falei para vocês lá para trás que nêutrons são muito produzidos pela radiação cósmica, pelos raios cósmicos, né? E bom, quando a gente vai colocar coisas fora dessa nossa... A gente aqui não tem muitos problemas, tem poucos, tá? Porque a gente tem a atmosfera que blinda a gente desses nêutrons. Quando você vai tirar alguma coisa da atmosfera, ou seja, fazer um satélite, levar um robozinho para Marte, ou mesmo quando você vai colocar muito próximo do topo da atmosfera, ou seja, aviões, né? Essa radiação pode gerar problemas em processadores, em especial memórias, certo? Ou, de modo geral, em sistemas eletrônicos. Tá? Porque o nêutron pode tanto gerar uma informação, trocar um valor de informação numa memória, como ele pode, inclusive, danificar permanentemente. Então, o que a gente faz? Testa, vê o que deu errado, melhora, testa de novo, né? A gente mesmo fez, por exemplo, um teste aqui no nosso reator, faz alguns anos, para um pessoal da Itália que precisava estudar se o equipamento que eles querem utilizar num acelerador que eles estão aumentando lá, se onde eles pretendiam deixar a instrumentação seria adequado, né? E existem vários outros sistemas, e não é só nêutron que causa problema, né? Tem vários outros arranjos, mas isso é uma coisa importante que a gente pretende fazer mais aqui e que hoje faz-se em alguns reatores do mundo, né? Bom, teria muito mais coisa para falar, mas eu tenho que parar em algum lugar, né? Isso é basicamente o que eu tinha para contar para vocês, tá? A única coisa que a gente não faz mais é super-herói, né? Porque nos anos 50, 60, super-herói era tudo produzido por radiação. Agora a gente perdeu essa boquinha, agora o pessoal só faz super-herói com nanotecnologia ou com biotecnologia, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, era o que eu tinha para contar para vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigado aí pela apresentação, Guilherme. E eu vou fazer agora uma coisa que eu deveria ter feito no começo, né, porque a gente está aprendendo a usar isso aqui ainda, mas um dia a gente aprende, um dia a gente chega lá. Eu gostaria de perguntar para você, Guilherme, de pedir, na verdade, para você que você se apresentasse, porque você já começou a fazer a sua apresentação sem dizer quem você é, que é o que eu deveria ter pedido para você fazer antes. Então eu gostaria de pedir para você fazer isso agora. Fala um pouquinho rapidamente da sua formação. Bom, essa pergunta quem sou eu é uma coisa que eu posso levar a vida inteira para responder. Eu vou tentar não gastar todo o resto do tempo falando disso. Né, eu sou físico nuclear, com mestrado e doutorado pelo IPEM.
Já trabalhei um pouco no Instituto de Física da USP também, no acelerador de partículas, e trabalho principalmente com a parte de física nuclear mesmo, ou com a parte de instrumentação e apoio a medidas e análise de resultados e essas coisas. Tá? Como a gente tem um reator nuclear, a gente acaba tendo que... Nosso brinquedinho é esse, né? É o que a gente sabe usar, é o que a gente tem para usar. Tá. Bom, eu gostaria de falar para o pessoal aí que pode mandar perguntas para o chat agora. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar aí, mandar alguma pergunta para o Guilherme, a gente tem um tempinho para poder fazer essas perguntas. Tem aqui a pergunta do Levi, que é a seguinte: na parte das aplicações medicinais, existe um limite de exames em que o paciente pode fazer? Se sim, seria papel de um físico médico determinar isso? Sim, existe. E a segunda parte da pergunta é mais ou menos. Então, existe, isso é inclusive uma coisa que está em muita discussão, fora do Brasil principalmente, porque você tem um limite de exame, de dose que você pode tomar em exames. E nos Estados Unidos isso tinha virado um programa, porque aqui esse tipo de uso é muito caro, então não é uma coisa trivial, mas nos Estados Unidos eles estavam com um problema porque cada médico achava que esse limite era dele. Então o seu oncologista acha que ele tem direito de gastar toda o seu estoque de dose que você pode tomar no ano, mas aí o outro te manda fazer não sei quantas radiografias e o outro te manda fazer mais um monte de coisa, né? Mas existe a parte do físico médico, se aplica principalmente quando a gente vai falar de terapia, tá? Porque ou de exames, porque quando exames em que você vai injetar um contraste radioativo, o físico médico até pode ter alguma participação, mas não tão grande. Acredito, tá? Talvez tenha físicos médicos assistindo, que se quiserem me corrigir, estejam à vontade. Mas quando a gente vai falar de terapia, sim, a grande função do físico médico é calcular a dose envolvida quando você vai aplicar terapias, em especial com feixes externos, porque aí você tem que fazer uma série de simulações para saber quanto de dose você vai dar em cada parte do corpo fazendo aquilo, né? Sim. O pessoal parece que está meio tímido em relação a fazer perguntas. Então, o pessoal que está aqui no chat a Mitico também, tá dando banana para mim ali que eu tô vendo. o pessoal que está aqui no chat também, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário a fazer. Façam perguntas, tenham dúvidas, senão eu vou ficar Isso. deprimido aqui. Mandem perguntas aí pelo chat. Ajudem a gente. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Como é que é o negócio? Se inscreve no canal, aperta no sininho e fazer todas aquelas coisas que as pessoas costumam dizer nas lives. Bom, deixa eu tirar a apresentação para voltar a minha carinha aqui por enquanto, vai. Depois qualquer coisa eu volto. Pergunta. Tá, desculpa, tem uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta. A pergunta da Bruna Roque: em um futuro de crise energética, a energia nuclear é uma opção viável ou muito perigosa? Não, ela não só é uma opção viável, como ela, na atual circunstância, é um grande C, que é a energia da fusão nuclear, que é uma coisa que sempre se fala, como tem uma piada famosa, né, que ela está sempre 50 anos para o futuro, né? Aí passa 50 anos, ela continua 50 anos no futuro. Se não sair a fusão nuclear, e se a gente não descobrir algum outro grande fonte, o que é muito pouco provável de acontecer, a energia nuclear vai ter um papel muito importante, porque ela não essa coisa do ser muito perigosa. Se a gente pensar, os dois grandes acidentes que aconteceram em usinas de projetos antigos e sabidamente inseguros. Por que eles existiam? Uma porque era na União Soviética, aquela coisa, e outra no Japão, porque na verdade eles foram empurrando com a barriga mesmo. Esse é o bom termo para se usar. Mas hoje, quando a gente fala em usinas dessas de terceira geração, quarta geração, acho que já estão falando em quinta geração, elas vão ficando cada vez mais seguras. 100% seguro? Não existe.
Mas, como eu falei, a gente já teve o maior acidente em produção de energia, foi com uma hidrelétrica que explodiu, que detonou sozinha na China. Na China. É. Teve também alguns acidentes grandes com hidrelétricas nos Estados Unidos, mas são mais antigos. Você tem ideia do número de pessoas que morreu nesse acidente? Da China? Com a Esse da China, energia hidrelétrica? eu Com o olhei, eu acho rompimento que da barragem? era algo como 1.700 pessoas, qualquer coisa assim. Se eu olhar aqui, foi a de Banqiao, na China. Peraí que eu já está aqui. A vantagem de estar em casa é que é fácil já chegar. Eles falam entre 90 mil e 250 mil pessoas nessa de Banqiao, na China. Tá. Bom, o Iberê Ribeiro Júnior mandou também uma pergunta. Existem quantos reatores capazes de fabricar radioisótopos para fins medicinais no Brasil? E se o IPEM fabrica radioisótopos sob encomenda? Bom, quantos tem para produzir radioisótopos medicinais no Brasil? Nós. Até onde eu sei. Os outros, nós temos, na verdade, 4 reatores de pesquisa no Brasil. 2 no IPEM, 1 em Belo Horizonte, 1 no Rio. Os de Belo Horizonte e do Rio são muito pequenos, então eles não têm fluxo suficiente para produzir radioisótopos para medicina. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. O segundo reator do IPEM, ele basicamente é um reator de potência zero feito só para estudar parâmetros de reatores mesmo. Então, o único que tem capacidade de produzir radioisótopos para medicina no Brasil é o IPEM, é o IRR1 do IPEM. Tá? Existe o projeto do reator multipropósito, e talvez as pessoas não gostem do que eu vou dizer, mas assim, ele é multipropósito mais no nome do que no projeto, porque ele, na verdade, é para produzir radioisótopos. Tá. Então, e se, agora a segunda parte, se produz sob encomenda, isso você vai ter que perguntar para o Frederico. Eu não saberia dizer. Eu apostaria que, assim, tem que ser uma encomenda muito bem feita. Viável é, mas, assim, tem todo um trabalho para verificar como é que vai ser feita essa produção. Não é assim, você encomenda hoje e amanhã a gente produz. A Marta Badan perguntou: professor Guilherme, um reator consegue gerar energia, radiofármacos e dessalinização ao mesmo tempo? A resposta é de novo daquelas, né? Em teoria seria possível. Na prática é muito, muito difícil, porque um reator de potência, ele é normalmente assim, para ser viável, para ser interessante, para ser uma coisa, ele tem que ter um porte muito maior, e com isso ele vai ter que ter um sistema de segurança muito maior. Você inserir num núcleo muito mais potente, que gera muito mais calor, você ficar inserindo e tirando material daquele núcleo a toda hora, não vai ser uma coisa tão viável. Inclusive tem todo o processo de segurança que torna isso muito difícil de fazer. Tá? Então, dificilmente. Normalmente é possível que estejam pensando em projetar coisas assim, mas normalmente os de potência são muito diferentes dos outros. A Bia Rovelo fez uma pergunta bem interessante aqui para nós, que quais as formações que precisa ter, que alguém precisa ter para trabalhar no reator nuclear? Isso eu já respondo. Uma coisinha só que eu ia falar, só terminando a resposta anterior, porque às vezes a gente fala que é muito maior. Um reator de potência é no mínimo 1000 vezes maior do que o nosso, tá? A energia que ele produz. A gente está produzindo 5 megawatts, os caras vão começar em gigawatt. Então é só para ter uma ideia de por que é tão diferente. Um fator 1000, certo? Você vai de uma pessoa para um 747. Então é um pouco diferente. Quais as formações? Na verdade, assim, para trabalhar no reator em si, a gente tem de tudo. A gente tem técnicos, a gente tem técnico em mecânica, técnico em eletrônica, técnicos em proteção radiológica, pessoal da área biológica e tal. Mas para fazer pesquisa, quase tudo. A gente já teve gente da área de biologia, a gente ainda tem muita gente da área de biologia, certo? O Paulo e a Mitico são dois dos nossos grandes orientadores de gente da área de biologia, medicina, veterinária, coisas. A gente tem muito físico, a gente tem vários químicos, engenheiros químicos, mas assim,
para trabalhar no dia a dia, a gente tem principalmente físicos, químicos e engenheiros químicos. Agora, quando a gente, além dos operadores e do pessoal de proteção radiológica, que aí são diversas formações, mas quando a gente vai para quem pode utilizar isso, aí abre-se um leque enorme, em especial, por exemplo, engenheiros de materiais, gente da área biológica, gente da área ambiental. Espero ter respondido. Tá. O Renato Cara perguntou, os reatores de tório ou os fast breeders, etc., é só hype ou existe um potencial de criar reatores de energia com menos rejeitos, com meia-vida menor no futuro? Olha, potencial existe, são ideias bem interessantes. De novo, na verdade, seria legal até se em algum momento o Fred abrisse o microfone dele e falasse alguma coisa, porque ele vai saber melhor do que eu sobre isso. Mas esses reatores, o potencial existe, tecnologicamente eles são interessantes, mas é uma coisa que está sempre sendo empurrada para o futuro por uma série de questões, em geral, políticas. Muito mais políticas do que técnicas. Porque a gente já tem ciclos de combustível baseados em urânio, bem desenvolvidos e tal, e você tem aquela história, você tem que dar 3 passos para trás para dar esses passos para frente. Mas que são técnicas promissoras e que eu acredito que em algum momento do futuro elas vão acabar entrando em operação, eu acredito. Tá. O Valdir Márcio Vitalino, ele pediu para você falar um pouquinho mais sobre as aplicações da análise por ativação. Então, a análise por ativação ela é uma técnica analítica, a função dela é determinar elementos químicos dentro de materiais, sejam eles quais forem, certo? Com aquelas limitações de elementos que eu falei. Então, as aplicações, se eu for ficar falando em todas as possíveis aplicações, eu posso passar 3 dias falando e eu não vou ter esgotado, né? A principal ideia é essa, é você determinar elementos químicos nas mais variadas matrizes, certo? Não existe uma matriz impossível, existe uma muito difícil que é gases. Para gases, normalmente você vai ter que fazer alguma sacanagem. Você vai ter que usar algum material que absorva esse gás, porque não porque seja impossível, mas que a densidade é baixa, o volume é muito alto, fica uma coisa muito difícil de... Mas aplicações, para ter uma ideia, vão desde você verificar poluentes, coisas que a gente fez lá no nosso departamento. Estudar cérebro de paciente com Alzheimer, certo? Para você ver se existe alguma assinatura de elementos químicos, porque diagnóstico de Alzheimer é um troço bem difícil de fazer, né? Então, você pode usar, já vi medirem, por exemplo, cabelo, medir mercúrio em cabelo para tentar ver contaminação por mercúrio, verificar a contaminação de solo, verificar procedência de cerâmica arqueológica, que mais que já... fazer datação, tem uma técnica que chama ESR, em que basicamente você precisa saber a composição de urânio e tório do solo, urânio, tório e potássio, do solo e do material que você está analisando, né? E a gente usa, isso é feito regularmente, a gente tem até uma colaboração grande de fazer isso aí, e é uma coisa que se faz bastante. Você pode medir, tentar, de forma geral, conseguir... já vi também trabalho de fator de transferência de recipientes, o quanto da composição química de um recipiente pode passar para o líquido, né? Está presente, e várias outras. Quer dizer, eu posso ficar aqui falando, mas tem muita gente assistindo aqui que sabe bem mais que eu, e cada um vai ter uma aplicação diferente para falar ainda. Tá certo. A última agora, né? A gente tinha pensado em 1 hora, já estamos com 1 hora de apresentação, só para a gente não se alongar muito. Então, a última pergunta, que foi do Pedro Sengler, que ele perguntou se apenas físicos nucleares é que podiam trabalhar ou estudar em reatores de pesquisa. Mas essa você já respondeu, né? Você falou que não, todo mundo pode trabalhar, e eu gostaria de dizer para o Pedro também que a gente está esperando ele aqui para ele poder se inscrever como nosso aluno de iniciação científica. Bom,
Eu quero agradecer muito ao Guilherme por, como eu falei no começo, aceitar fazer aqui a primeira participação dessa nova jornada do Journal Club, que foi criado pelo Levi e por outros colegas dele do Grupo da Física Nuclear aqui do IPEM. E a gente tem a intenção de fazer esse tipo de apresentação a cada 15 dias, então daqui a 2 semanas nós devemos ter outra. Por favor, inscrevam-se aí no canal para poder receber as notificações de quais serão as próximas palestras. Podem também mandar sugestões dentro da área nuclear, qual é o tipo de assunto que vocês gostariam de ver sendo discutido aqui. E fazer uma correção, né? Quando a gente agradece alguém, quando a gente começa a agradecer, a gente sempre esquece alguém, me desculpe. Quando eu falei do pessoal de comunicação do IPEM, né, agradeci o Edivaldo, a Ana Paula, a Valquíria, desculpe a Kátia. Então, muito obrigado a Kátia Tchoca, que fez a parte da arte para a divulgação dessa apresentação. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao IPEM, né, e a diretoria, a doutora Isolda Costa, que é a diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino, e ao superintendente Wilson Calvo, que são as pessoas aqui do IPEM que sempre dão suporte para a gente continuar fazendo a pesquisa nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e eu espero todos vocês daqui a 15 dias na próxima live. Logo, logo, se vocês acompanharem aí pelo canal, a gente já vai estar divulgando quem será a próxima pessoa a fazer a apresentação, qual é o tema da próxima apresentação. Muito obrigado e também procurem no Spotify a música do Guilherme. A banda chama Crazyland. Crazyland. E a música se chama Asa Delta? Asa Delta. Asa Delta. Procurem no Spotify Asa Delta da banda Crazyland. Obrigado a todos. Obrigado pelo merchan, Paulo. Tchau, tchau.